Posso mais um aqui, Guma? Jogue duro. Eu tenho muita coisa pra perguntar. Jogue duro aí. Depois você vai. Eu tô olhando aqui nos comentários aqui do pessoal, mas daqui a pouco eu falo. Então eu faço essa aqui, depois você vai aí. Ô, Daniel, o modelo de SAF que você defende pro Vitória, porque muito se fala assim, o patrimônio não vai entrar na venda da SAF. Mas hoje mesmo saiu uma informação, dando exemplo, tá? O comparativo é inevitável, não tem como. Que o Grupo City está fazendo um novo CT pro Bahia, aqui na Via Metropolitana. No seu modelo ideal, a SAF vai tomar conta de tudo? Patrimônio, divisão de base, time profissional, enfim, geral, qual o modelo que você idealiza assim, ser o melhor para o Vitória? Então, eu acho que, assim, primeiro, se não tiver a base, ninguém vai fechar, tá? Porque a base é a maior fonte de lucro, fonte de receita. Então, Perfeito. a base vai entrar no bolo, não tem como. Eu acho que um ativo que pode ser discutido é a questão do barradão. O barradão você pode ceder como usufruto, né? Ou seja, vai ser usado para fins do clube, mas a propriedade continua nas mãos da associação. Eu acho que o poderia barradão vender, pode fazer o ser name dessa rights forma. depois, posteriormente também, né? Isso, exatamente. Poderia ser. O barradão pode ser negociado de várias formas, mas eu não acho que tem que entregar o barradão. Eu não acho que tem que entregar o barradão. A minha opinião é que o barradão tem que ficar em propriedade da associação, mas servindo ao clube, né? Ao clube profissional de Só futebol o que barradão estaria ou o na mão da complexo SAF. inteiro? Não, o complexo inteiro servindo ao Vitória, né? Sim. Como usufruto, mas A de SAF propriedade. vai usar, mas não vai pertencer a ele. Isso, exatamente. Vai usar, mas não vai pertencer. Isso é a negociação ideal. Agora, se chega um grupo gigantesco e fala, olha, eu quero tanto no barradão, aí o sócio decide, pô, será que vale a pena? O cara está oferecendo, sei lá, 10 bilhões no barradão. Eu não sei, entendeu? Se isso vale a pena. Porque o barradão é a maior gleba urbana dentro de Salvador, acho que é a segunda maior. Então, assim, eu hoje, se eu fosse negociar uma SAF, eu ia tentar negociar sem o barradão. Sem o barradão. Eu ia falar, o barradão vai servir de usufruto, vocês continuem com o barradão, e o barradão tentaria fazer uma negociação apartada, que é uma negociação de name rights, por exemplo. Você cede ali sei lá, a Allianz Parque, enfim, né? Você transforma ali em arena, mas com outro tipo de investidor. Mas isso é um modelo ideal que eu penso, né? Porque, obviamente, que a pessoa que vai chegar para negociar, ela também vai ter, né? Assim, ela vai também ter as exigências delas, e a gente vai ter que ceder em alguns pontos, né? Mas o barradão, assim, a priori, né? Eu não colocaria nessa jogada. E é bom que fique claro, Marcos, uma preocupação do torcedor, do cara chegar lá e vender o barradão. Torcedor, deixa eu explicar uma coisa para você. A Lei 14.193, ela protege demais a associação. Ela protege demais. Tem um dispositivo da lei que diz o seguinte: se a associação permanecer com 10%, no mínimo 10% dos ativos das ações ordinárias da classe A, o investidor ele não pode vender nenhum pedaço do patrimônio imobiliário do clube. Ou seja, se eu faço uma SAF 90-10, como é a SAF do Bahia e a SAF do Botafogo, e o cara chega ali e fala, eu quero vender a portaria do Barradão, ele só vende se a gente autorizar. Isso eu estou falando de uma SAF 90-10, tá? De uma SAF 90-10. Isso é previsão legal, tá? Outra coisa. Você defende essa daí, né? 90-10, né? Depende do investidor. Eu defendo que entregue o controle do futebol. Agora, se vai ser 70-30, 80-20, 90-10... aí eu acho que a negociação, né, vai depender do que for negociado. Mas eu defendo que o Vitória deixe de ser o majoritário e deixe de controlar o futebol. Eu defendo que um grupo com expertise e poder financeiro controle o futebol. É isso que eu defendo. Agora, só para o torcedor para ficar claro com o torcedor, o Barradão não pode ser vendido se o associado não quiser. Outro ponto, Marcos, aí só me estendendo um pouquinho, eu vi uma entrevista recentemente de Raimundo Viana para Ivo Ferraz. Eu não tenho nada contra Raimundo Viana, tá? Eu nem o conheço e dizem que é uma pessoa simpática, mas eu não sei se ele desconhece a legislação, porque ele é um cara do direito, um advogado, enfim, renomado, inclusive, ou eu não sei se ele fala, assim, para jogar para a galera, né? Porque ele não quer uma SAF, essa é a realidade. E ele vai numa entrevista de Ivo Ferraz e fala, não precisa de SAF. E ele fala duas assim, coisas, assim, dois erros crassos, né? Primeiro, ele fala que não precisa de SAF. O Flamengo conseguiu, o Palmeiras consegue com a associação, o Flamengo tem um orçamento de 1 bi e pouco, né? O Vitória tem um orçamento de 250 milhões. E depois ele fala, vai chegar o cara aqui e mudar o Vitória para cor de rosa. Então o torcedor tem que entender que se você detiver 1% das ações ordinárias da classe A, eu não estou falando nem de 90-10, eu estou falando de 99,1. Se você tiver esse 1%, o investidor não pode mudar o seu símbolo, o investidor não pode mudar o seu hino, o investidor não pode mudar o brasão, as cores da sua camisa, e nem o município cede. Se você tiver 1%, o investidor chega aqui e falar, agora a sede do Vitória vai ser em Lauro de Freitas, e o associado disser não,
Não vai. É aqui do lado, mas não vai porque é outro município. Então, a lei protege demais a identidade e o patrimônio do clube. As pessoas precisam conhecer a legislação.